E o Senhor passou a Moisés todas as características, tamanhos e medidas para que o seu templo fosse construído. É isso aí. Hoje falaremos sobre o templo, o lugar onde todos vão para buscar a presença de Deus. Será que, após Jesus, o templo continua sendo aquele lugar, a casa de oração, a casa de Deus? Acompanhe aí. Olá, YouTube! Sejam bem-vindos ao nosso canal Sobreviventes do Evangelho. Peço a sua ajuda, inscreva-se no canal, divulgue este canal. Lembre-se que o mais importante é divulgarmos, é passarmos a palavra de Deus a todos que não conhecem. E o amor de Cristo para todos aqueles que necessitam. Então eu peço a sua ajuda, ajude, passe esse amor, passe esse canal para frente. Tenho a certeza que nós poderemos ajudar muitas pessoas em nome de Jesus. Hoje falaremos sobre um assunto muito especial, sobre o templo do Senhor. Exatamente, lá no deserto, o Senhor se apresentou a Moisés e mostrou e informou todas as características que o templo deveria ter, todos os formatos, medidas, todos os apetrechos que deveriam constar dentro do templo. Mas na verdade a minha intenção e a intenção do canal não é que você se forme em teologia, a nossa intenção é que você capture a essência do Evangelho. Que você entenda a palavra de Jesus como ela realmente é. Então, vamos lá. Conheça um pouco sobre o templo do Senhor. Existiam algumas características no templo que o Senhor passou para Moisés que deveria haver. O lugar do sacrifício, onde os animais eram sacrificados ao Senhor. Existia a pia onde os sacerdotes se lavavam, aí existia uma tenda. Nessa tenda existia o lugar santo e o santo dos santos. Entre o Santo dos Santos e o lugar santo, dentro dessa tenda, havia um véu, dividindo um lugar do outro. No Santo dos Santos, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia entrar, uma vez por ano na festa da expiação. Exatamente, onde o pecado do povo era jogado em cima de um bode, e este bode era solto no deserto como bode da expiação, levando os pecados do povo para morrer no deserto. Exatamente. Então, queridos, antigamente, a presença de Deus ela estava no templo. O povo, para se comunicar com Deus, para se achegar a Deus, eles necessitavam ir até o templo e precisavam dos sacerdotes e do sumo sacerdote para entrar em contato com Deus. Eles não tinham esta individualidade espiritual para entrar em contato com Deus eles mesmos. Não. Eles precisavam de um sacerdote e precisavam de um templo para se encontrarem com Deus. Agora, vamos sair do deserto, vamos lá para a crucificação de Cristo. E aí vamos ler a primeira palavra de hoje. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 27, 50. Exatamente. Se você não tem uma Bíblia, entre na internet, digite Bíblia online ou coloque em Mateus 27, 50, que o versículo já vai aparecer para você. Vamos lá. Jesus na cruz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Exatamente, meu querido, minha querida. Aqui está dizendo o seguinte, que a primeira coisa que aconteceu depois que Jesus rendeu o seu espírito, ou seja, depois que ele entregou o seu espírito a Deus, a primeira coisa que aconteceu é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí eu te faço uma pergunta. Se foi rasgado de cima para baixo, quem rasgou o véu? Se você respondeu, Deus rasgou o véu, você acertou. Exatamente. Como bem aqui descreve o texto, o véu foi rasgado de cima para baixo. Então Deus rasgou o véu. Se você está lembrado, nós falamos agora há pouco sobre o templo antigamente, que existia um véu que dividia o Santo dos Santos
do lugar santo. Esse lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E era ali que se mantinha a presença de Deus. Então, o simbolismo desse véu rasgado de cima a baixo é claro. É que a partir daquele momento, todos nós que crescemos em Jesus, que aceitássemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, tínhamos a condição de entrar em contato com Deus por nós mesmos. Nós não precisaríamos mais de sumo sacerdote, não precisaríamos mais de sacerdote, não precisaríamos mais de nada, pois a morte de Cristo na cruz rasgou o véu e o que separava nós da presença de Deus, nós do Deus Altíssimo, não existe mais. Para que a gente entenda um pouco melhor essa história, vamos voltar um pouquinho na história e vamos para João 2,18, onde Jesus tem um diálogo muito interessante com os judeus. Vamos lá, João 2, do 18 ao 20. Os judeus o contestaram dizendo: que sinais de autoridade nos mostra para agires desta maneira? Jesus lhes respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Pois é, Jesus em frente ao templo disse: destruam esse templo que em 3 dias eu reconstruirei este templo. E aí nós podemos entender uma coisa com isso. O véu do templo foi rasgado. Não existe mais nada que separe Deus de nós, a presença de Deus de nós. E na verdade a presença de Deus é o seu Espírito, porque Deus é Espírito. Então, o Espírito Santo é a presença de Deus em nós. E o que Jesus quis dizer com isto? Se você for procurar a respeito da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, você vai ver que Jesus ressuscitou ao 3º dia. E ele diz aqui: destrua esse templo que em 3 dias eu reconstruirei. Jesus está nos dizendo então que o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, aonde está a presença de Deus, agora somos nós. Sim, nós somos a igreja, nós somos o templo. Ele foi morto na cruz, destruído na cruz. E em 3 dias ele ressuscitou. O templo foi reconstituído como ele havia profetizado aos judeus. E mais uma coisa aprendemos com Jesus: você é o templo do Espírito Santo. A presença de Deus hoje está em você. Mais um texto bíblico que podemos confirmar esta informação. Se você abrir em Atos 17, 24, você vai ver a palavra: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, aquele lugar onde Deus necessitava para que as pessoas fossem lá para buscar a sua presença, muito bem o texto nos diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo não pode ser segurado, não pode ser limitado, não pode ser contido por paredes. Não, o Espírito Santo agora habita em você. Ele anda por todo mundo e está em todos nós. Em Colossenses 1,24 tem um outro texto bem interessante. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. Exatamente, o Espírito Santo agora habita em você, ele está em você. E você agora é a igreja de Cristo aqui na terra. Só que nós vivemos no mundo. Exatamente. E o nosso mundo, ele tem leis muito claras a serem seguidas. E Jesus Cristo, ele fala na sua palavra: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, naquele momento o governo romano, através de César, governava o povo. Então, Jesus diz: obedeçam às leis do seu governo e às leis de Deus, que também são importantes. Então, foi necessário que houvesse a institucionalização da igreja. Então, assim, você precisa de uma igreja, você precisa ir até uma igreja para ser salvo? Não. Você precisa ir hoje numa igreja para poder ter a vitória? Não. Você precisa estar numa igreja para entrar em contato com Deus, para receber o Espírito Santo, para ser curado, liberto. Você precisa? Não. Só que Jesus também nos diz muitas coisas a respeito do corpo de Cristo, a respeito de que devemos andar juntos e andar sempre na mesma direção, dividindo um com o outro as nossas experiências e o nosso amor. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso.
Em 1 Coríntios 12:4, o apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas para a igreja de Corinto, ele diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os Espíritos. A outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Pois é, como muito bem diz a palavra, apesar de sermos a igreja e da presença do Espírito Santo de Deus estar em nós, nós precisamos fazer parte de um corpo. Porque se você pega um membro do seu corpo, arranca fora e deixa ele alguns dias de lado, ele vai apodrecer. Porque cada membro tem a sua função dentro do corpo. Então, alguns serão braço, outros serão perna. A cabeça é Jesus, isso é sempre. Mas precisamos fazer parte de um corpo para podermos vivenciar as experiências magníficas que Jesus nos dá. Como é que vamos amar se não fazemos parte de um corpo? Perdoar, vivenciar milagres, usar os nossos dons para ajudar as outras pessoas e ter os dons das outras pessoas para nos ajudar. Como poderemos viver entre irmãos se não fazemos parte de uma comunidade, se não fazemos parte de um corpo? Somos uma igreja ajudando outras igrejas a conviverem juntas. Em Hebreus 10:25 diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não caia nessa cilada de que você não deve fazer parte de nada, de que você não deve ir a lugar nenhum, que isso não leva você a lugar nenhum. Não caia nessa cilada, meu irmão e minha irmã. Por favor, não caia nessa cilada. Você deve fazer parte de alguma comunidade, você deve fazer parte de algo para que você possa expressar aquilo que Deus te deu e receber dos outros os dons que foram dados a eles. Bom, pessoal, para concluir o nosso estudo de hoje, vamos ler em Apocalipse 21, do 22 ao 24. O livro de Apocalipse foi uma visão dada a João Batista quando ele estava preso na ilha de Patmos. E todo o Apocalipse é uma visão espetacular e extraordinária do que está por vir. Então, em Apocalipse 21, 22, ele descreve como será a cidade de Deus, a nova Jerusalém, a terra onde iremos morar com Cristo. Vamos lá. Não vi templo nenhum algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Isso mesmo. O templo era templo por causa da presença de Deus. O que fazia o templo ser especial era o Espírito de Deus naquele lugar. Então, como pode hoje você, que é o templo de Deus, muitas vezes não se sentir valorizado ou valorizada? Muitas vezes você está desmotivado, desmotivada. Muitas vezes você perdeu até o amor próprio. Mas lembre-se de uma coisa, meu querido. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vive em você. Você é a igreja viva de Cristo na terra. Bom, chegou o momento da nossa oração. Acalme o seu coração, acalme a sua mente, feche os seus olhos, respire fundo. Vamos entrar na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos, meu Pai, pela Tua presença nas nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. E agradecemos pela morte do Senhor Jesus na cruz para que pudesse nos dar a salvação, o sacrifício único e absoluto para que pudéssemos ter a vida eterna, Senhor.
Quero entregar nas tuas mãos todas essas pessoas que estão vendo esse vídeo e as famílias delas representadas. Que o Senhor possa fazer delas, meu Pai, a morada e a habitação do Teu Espírito. Que elas venham ser a verdadeira igreja de Cristo na terra. Que através da vida delas, pessoas venham ser transformadas, renovadas e venham conhecer a Tua palavra. Que elas venham ser o sal da terra e a luz do mundo. Que elas possam fazer a diferença, Senhor, em nome de Jesus. Se houver algum mal, se houver alguma maldição, desemprego, doença, se houver algum mal agindo na vida dessas pessoas, sejam repreendidos agora pelo poder do nome de Jesus. Que o poder do nome de Jesus, que transforma, cura, salva e liberta, venha estar sobre a vida de todos vocês, é o meu desejo. Que a vontade de Deus venha a ser absoluta sobre a vida de vocês. E que a paz e a unção de Deus venha estar sobre a sua casa e a sua família. É o que eu desejo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.